Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o canal Resumos.com, canal para os estudantes de concursos públicos. Vamos hoje continuar a falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Vamos falar hoje sobre a evolução dos direitos fundamentais. Começo passando a informação. Existe o que é exposto pela doutrina e existe o que é cobrado nas provas. As organizadoras de concursos públicos cobram sempre de um modo peculiar, cobrando 3 dimensões ou gerações de direitos fundamentais. Quando se fala em direitos fundamentais, vale lembrar sempre da Revolução Francesa. Foi nessa revolução que nasce o período chamado de Iluminismo, em que os direitos fundamentais e direitos humanos tornam-se mais fortes, sobremaneira através da concepção de constituições formais. A partir do Iluminismo erguem-se as 3 dimensões dos direitos fundamentais. Primeira dimensão ou geração de direitos relacionados com a liberdade. Segunda dimensão ou geração de direitos tem ligações com a igualdade. Terceira dimensão ou geração de direitos tem ligação com a fraternidade. Se na prova vier cobrando dimensão ou geração, os 2 termos estão certos. O que vem sendo entendido pela doutrina internacional é que a geração é um termo ultrapassado. Hoje chamamos de dimensão. Segundo o direito internacional, uma geração substitui a outra, e nos direitos fundamentais não é assim. Eles se acumulam, eles coexistem. Voltando à época da Revolução Francesa. Nessa época, haviam 3 grupos. O primeiro grupo, formado pela nobreza e o clero, que representavam o Estado. O segundo grupo, a burguesia, que seriam os donos do dinheiro da época. E o terceiro grupo, os plebeus, que seriam os trabalhadores. Surge a liberdade, que seria a primeira dimensão de direitos, quando os burgueses não queriam intervenção do Estado, não queriam enviar o dinheiro para o Estado, queriam uma atuação negativa do Estado. Nesse período, o Estado tem a obrigação negativa de não se misturar-se nas relações entre particulares, atuando apenas em situações pontuais e imprescindíveis para a paz pública e relacionadas ao ser humano individualmente considerado. Os burgueses queriam explorar os plebeus e seus ganhos ficarem com eles mesmos, acumulando assim as riquezas. Então, nesse momento, o Estado sai de cena. Uma observação que o artigo 5º da Constituição Federal e os direitos políticos estão classificados como direitos fundamentais de primeira dimensão. Por ter sido um instrumento de mero dominação da classe burguesa, sem nenhuma preocupação com o social, desponta a segunda dimensão dos direitos fundamentais. E também, após a Primeira Guerra Mundial, o Estado tem que voltar à sua atuação. Devido ao caos que se encontrava o período, precisávamos de uma atuação positiva do Estado. É aqui que nasce o Estado do bem social. Aqui nascem os direitos sociais, primeiro no México. Após, em 1917, o México ter direitos sociais na sua Constituição, Hans Kelsen coloca direitos sociais em 1918 e 1919 nas Constituições de Áustria e Alemanha. Começa assim a atuação positiva do Estado, surgindo a igualdade. No Brasil, a primeira Constituição a tratar de direitos sociais
foi a de 1934, na era de Getúlio Vargas. Uma observação: os direitos de segunda dimensão estão nos artigos 6º a 11 da Constituição Federal e do artigo 193 a 232 também da Constituição Federal de 88. Os direitos de terceira dimensão nascem na década de 70. A fraternidade, que seria viver como irmão, pensar no coletivo. Aqui nascem os direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos, transindividuais. Aqui se pensa no princípio da solidariedade. Nisso vem uma pergunta: existem outras dimensões de direitos fundamentais? Não há consenso, mas o que prevalece na doutrina é que existem os direitos de quarta e quinta dimensão. Para o doutrinador Paulo Bonavides, os direitos de quarta dimensão seriam os direitos de bioética, biodireito, clonagem humana, globalização. Os de quinta dimensão seria o que vem se falando em paz mundial. Agora vou falar um pouco sobre as formas de atuação do Estado com o indivíduo e vice-versa, o que vem se chamando os 4 status de Jelinek. Criada no final do século XIX por George Jelinek, importante jurista e filósofo, a teoria dos 4 status de Jelinek indicam 4 posições em que um indivíduo pode ficar frente ao Estado. São elas: passiva, ativa, negativa e positiva. Foi a partir destes status que surgiram as espécies de direitos fundamentais mais frequentemente expostas pelos juristas. Os direitos de liberdade ou o direito de defesa, os direitos a prestações ou direitos cívicos e ainda os direitos de participação. Vamos lá aos 4 status de Jelinek. A primeira seria a negativa, a atuação negativa do Estado relacionado com a primeira dimensão de direitos. A segunda seria positivo. Existe uma proximidade, ligação com a segunda geração. É o Estado atuando. A terceira seria o ativo. Aqui existe a possibilidade de o cidadão intervir na vontade estatal. Direitos políticos, que seriam um exemplo dessa atuação do cidadão que vem intervir na vontade estatal, seria se quer um Estado mais liberal, sem interferência estatal, os votos vão para candidatos da direita. Se quer um Estado mais atuante, os votos vão para a esquerda. O último seria o passivo. É a possibilidade do Estado intervir na relação entre particulares. Aqui se vê a eficácia horizontal, eficácia privada dos direitos fundamentais. Esses são os 4 status de Jelinek. Agora, vou falar um pouco sobre as dimensões de aplicação dos direitos fundamentais. A primeira seria a vertical. É a regra, é a relação que existe entre o Estado e o particular. Os direitos fundamentais nasceram para proteção do particular contra o abuso do Estado. A segunda, horizontal. Aqui é o cidadão particular contra outro cidadão particular. Entre eles deve haver também as garantias aplicadas pelo Estado, que seria igualdade entre eles. Aqui a mais cobrada em prova, a transversal ou diagonal. Aqui é cidadão particular contra outro cidadão particular. Aqui, mesmo sendo particular contra particular, um desses particular
tende a ter algo que lhe deixa em status de superioridade em relação ao outro. Nesse contexto, o Estado deve respeitar e garantir que sejam respeitadas as dimensões de aplicação dos direitos fundamentais. Por hoje, eu fico por aqui. Obrigado. Até logo. Acompanhe nós. Teremos mais vídeos diários. Até a próxima.